Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 193 e recebemos o professor Érico Andrade para uma conversa sobre negritude sem identidade, sobre partos, identidade racial, psicanálise e muito mais. Érico Andrade é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco. É presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, ANPOF, no biênio 2023 e 2024. Érico é psicanalista, filósofo e bolsista de produtividade do CNPq e o primeiro presidente negro e nordestino da ANPOF. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, apresentamos episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site, filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, perfil no Instagram, no Twitter, canal no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Se gosta do conteúdo do podcast, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$5 mensais. Se você preferir, pode contribuir através do nosso Pix, que é contato@filosofiapop.com.br. Se não pode contribuir financeiramente, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos muito dessa força. Vamos então para a nossa conversa com Érico Andrade sobre negritude sem identidade. Hoje a gente conversa direto do Recife com o professor Érico Andrade. O professor Érico está lançando um livro chamado Negritude Sem Identidade. O mote da nossa conversa é esse livro. Mas eu vou começar perguntando para o professor Érico sobre o lugar da autobiografia dentro da filosofia. Essa é uma questão muito interessante porque o professor Érico ele tem uma formação muito densa dentro da filosofia, estudando um autor que é o pai da modernidade, que é o Descartes. Mas Descartes também é marcado pelas meditações que partem dessa primeira pessoa, né? A gente pode ler como ensaios, né? E você faz seu texto como essa narrativa ensaística. Só que a gente tem um ensaio diferente, né? Não é mas a questão do ensaio sempre é importante para a filosofia, porque o que significa fazer um texto filosófico que é uma autobiografia? Você quer trazer uma experiência que pode ser, de alguma forma, universalizável? Você traz algum tipo de confissão? É um papel exemplar para generalização? O que significa escrever de forma autobiográfica na filosofia, Érico? Marcos, primeiramente quero dizer da alegria de estar contigo. Esse meu livro tem possibilitado circular em espaços que eu admiro e muitos dos quais eu já escutei, que é o seu podcast. Então, para mim, é uma alegria. Eu gostaria de iniciar falando dessa alegria de estar aqui. Eu sempre digo, né, que os temas com os quais eu trabalho são muito difíceis, mas uma das características da própria negritude é a alegria, e a alegria também de resistir de forma comunitária. É nesse sentido que eu achei muito interessante a tua pergunta. Eu achei, assim, muito instigante, porque, de fato, né, eu fiz um doutorado há 17 anos atrás, na Sorbonne, sobre um filósofo cânone do Ocidente, que é o Descartes, e que, de fato, Descartes escreveu de forma autobiográfica. Eu não tinha nem parado para pensar nisso, Marcos. Estou pensando agora a partir da tua questão. Muito bem observado. E é muito interessante que o meu livro também começa com Descartes, mas no sentido que ele funda a modernidade, né? Entretanto, a forma como Descartes escreve a autobiografia dele, né, é uma forma muito calcada nisso que vai ser a modernidade, ou seja, na noção do indivíduo. Então, o exercício cartesiano é um exercício de meditação, ele chama de meditação, inclusive, que é um exercício de chegar à filosofia primeira, de chegar aos fundamentos, de chegar à base do conhecimento. Então, Descartes faz uma autobiografia para fazer uma crítica à formação que ele teve, tanto no discurso médico quanto nas meditações, e, a partir daí, refundar o conhecimento. Então, o projeto cartesiano é um projeto que a gente pode chamar de fundacionista, ou seja, é um projeto que quer estabelecer uma base sólida para o conhecimento, a partir do qual nós poderíamos ter segurança e certeza no caminhar científico. Com efeito, a minha conversa no meu livro é uma conversa, e essa palavra me veio aqui por livre associação, me lembrando muito o Solano Utilidade, que é um poeta daqui, de Recife, né,
e que eu cito no meu texto várias vezes, o Solano Trindade fala disso, né? Fala que a poesia e a dança do povo negro é a forma do povo negro conversar consigo mesmo. Então, o meu texto ele tem um caráter de ginga, a própria construção do texto, é um texto autobiográfico, mas é um texto que vai e volta. Eu costumo dizer como um martelo rodado na capoeira, né? É um golpe que vai e volta. Então, o meu texto tem uma perspectiva muito de uma construção e de uma reconstrução da própria filosofia a partir da minha experiência biográfica. Ou seja, eu sou um homem negro que entra num ambiente profundamente branco, que é o ambiente da filosofia, faço um doutorado na Sorbonne, que não precisa nem dizer que é profundamente branca, volto para o Brasil, né? E nessa volta para o Brasil, eu começo a paulatinamente, pouco a pouco, me dar conta das questões raciais, porque elas foram escondidas por essa máscara branca que é a filosofia. Eu transitava na história da filosofia, publiquei textos em revistas, na época, muito importantes no Brasil e até no mundo, e tinha essa coisa muito clara da academia, da universidade, etc. Mas eu comecei a me dar conta que esse ambiente era um ambiente branco, e que aquela suposta universalidade falava muito mais de um território europeu do que de um território nacional. Então eu comecei a me dar conta que o meu corpo ele experimenta algo que não é da ordem de uma reflexão individual, como é aquela cartesiana, para fundar um conhecimento, mas ele experimenta algo que é da ordem de um sofrimento, que é o sofrimento racial. Então, essa experiência do sofrimento racial, ela me fez perceber, pouco a pouco, a importância de narrar minha história, mas ao narrar minha história, narrar a história de todos os corpos negros na universidade. Então, as pessoas negras, quando lerem meu livro, muitas delas vão se impactar muito, porque é um percurso de uma pessoa que cresceu no ambiente universitário branco, sem se dar conta disso, e que depois se dá conta disso. Então, eu faço uma volta lá para o início, para perceber que, na verdade, aquilo que eu achava que era universal era a expressão de uma violência racial. Então, muitas pessoas entram na universidade já do movimento negro, o próprio Juan Flor, né, que é meu amigo, colega, diz isso, não, Érico, eu entrei na universidade com isso. O teu livro é interessante que você é uma pessoa que não entrou com essa perspectiva e que começou a reconhecer essa questão da negritude e aí sim faz uma experiência, porque é autobiográfica, porque eu tenho que voltar, é um processo analítico, ou seja, eu tenho que analisar a minha história para me dar conta de como eu estava sendo racializado sem me dar conta. Como a máscara branca caiu em mim. Então, o processo de descoberta da máscara branca e de tirada dela é um processo de caráter analítico, como era em Fanon. Francis Fanon. A gente tem que voltar para se dar conta de como a gente era racializado. Eu acho que aí você entende o subtítulo do texto sobre as narrativas singulares das pessoas negras. Não é sobre a narrativa singular, não é uma narrativa também. Isso tem uma pretensão aí desse S. Esse S multiplica e traz essa questão que é um problema para todos os autores negros. E justamente serem vistos como protótipo do geral do negro, né? Exato. E aí você. Então, vamos continuar nessa questão. Eu vou te fazer aquela questão do que é, mas é porque dever de ofício, por vício de ofício. Eu vou te perguntar o que é negritude sem identidade. E aí, é claro, quando a gente pega a palavra negritude, ela tem uma carga muito forte para quem estuda filosofia africana, uma carga bem problemática. Se você pega o Senghor, né? Isso. O Senghor veio aqui no Brasil, foi o primeiro presidente a vir no Brasil depois do golpe militar, sabe? Tipo, não adiou visita nem um pouquinho, e chegou aqui, ficou amigo do Carlos Lacerda, colocou que o Carlos Lacerda era o homem universal, e, e elogiou um pouquinho o Gilberto Freire, falou que ele não estava tão errado, podia ser um modelo para o Senegal. Então, não é o Senghor que está nessa negritude aqui, né? O que é Perfeito. negritude sem identidade? Ótimo. Eu só coloco isso no rodapé, né, dizendo que eu não estou debatendo com essa galera, de fato. E esse foi um debate importante e você recuperou de forma muito sagaz e rapidamente esse debate e as posições que ele de alguma forma desembocou, né? Eu acho boa a tua pergunta porque ela se conecta com o subtítulo que você terminou lendo e, consequentemente, se conecta com o que eu estava conversando, né? Uma continuidade mesmo. Porque a experiência da negritude é uma experiência que eu diria que ela tem duas ordens. Uma ordem psíquica e uma ordem existencial e política. Então, do ponto de vista psíquico, é necessário que a gente faça uma análise para se dar conta da raça e de como a gente pode construir estratégias de lidar com ela. Do ponto de vista existencial político, é uma decisão ser negro. Perceba, mesmo pessoas negras retintas,
como Lélia Gonzalez, como Neuza Souza Santos. Essas pessoas, elas dizem nos seus escritos ou entrevistas, etc., que elas se tornaram negras. E eu, que sou um homem negro, com alguns fenótipos que não são disso que a gente imagina que é um negro ideal, o que seria identidade negra, eu, obviamente, vou passar por esse processo, sem dúvida nenhuma. Ou seja, esse meu livro é um livro que mostra como eu me tornei negro. Mas esse tornar negro não está no âmbito, insisto, apenas do ponto de vista do reconhecimento de uma epiderme negra escura ou mesmo retinta, que era o caso de Lélia. É uma decisão política essencial, porque isso implica um engajamento com a existência negra, e é uma decisão psíquica por quê? Porque isso implica um investimento analítico sobre a sua própria vida. Eu coloco na epígrafe do meu texto uma coisa bem forte, né, que é umas cartas de amor que eu recebia na minha adolescência, na década de 90. Como é que eram essas cartas de amor? Era: Érico, subraça. Você não é mísero, apesar de ser um mísero negro. São textos como esse que estão documentados, né? Estão lá nas minhas pastas de arquivos de amizade, na casa da minha mãe, de cartas de amor, mas que mostram como eu estava sendo racializado o tempo todo. Na escola eu era chocolate, eu era marrom, eu era negão. Enfim, eu nunca fui Érico. Eu sempre fui alguma coisa. Então, essa marcação desse alguma coisa, né, é racial. Então, eu precisei de um processo analítico para poder me dar conta de que eu era negro. Ainda que eu nunca me imaginei branco, isso é óbvio. Né? Mas aí tem no Brasil uma categoria confortável, que é a categoria de pardo, né, que deixa a pessoa ali no limbo. Né? A Judia Batista Nogueira, que fez o prefácio do meu livro, ela usa uma expressão no prefácio, né, que é um lugar de suspensão. Mas é uma suspensão que tem um caráter muito mais de um pacto entre os pardos, que eu chamo no meu texto um pacto derivado do pacto narcísico da branquitude, que é de se achar: olha, eu não sou tão negro assim. Entretanto, o que eu mostro no meu livro é que o pardo é uma construção da branquitude. O pardo é negro. O pardo que está no limbo, que está no meio termo ali, que está na dúvida, aí ele vai ter que fazer a narrativa singular dele, né? Mas o pardo, em geral, ele é uma pessoa negra no Brasil. Né? Por isso que a gente conseguiu botar no IBGE pratos e perdos como uma categoria de pessoas negras, pardos e pretos, né? Mas o meu livro, ele mostra justamente uma aposta de que cada pessoa tem que passar por um processo analítico de singularidade, para se reconhecer como negro. E que é um processo doloroso. É um processo de saber que você estava sendo racializado na adolescência, que você sofria racismo na infância. Então é um processo doloroso. E a pessoa não diz que é pardo porque é bonitinho ser pardo. A pessoa que diz que é pardo porque ser negro é, no Brasil, algo muito ruim. Basta as inúmeras ofensas ligadas à cor negra que o Brasil perpetuou durante a sua história. Então não é fácil. Né? Mas o meu livro ele mostra que isso é uma tarefa, de alguma forma, da pessoa negra, se tornar negra. É uma tarefa, em si, psíquica, singular, porque cada pessoa tem seu trajeto, sua história, e ao mesmo tempo é política e essencial, porque é uma decisão política de se assumir como existência negra. Então não existe uma identidade negra no sentido que tem um protótipo, um critério, uma régua que eu digo: fulaninho é negro, fulaninho não é negro. Isso não existe. Quando a gente usa algumas coisas do ponto de vista de comissões, etc. e tal, a gente está usando isso, mas também levando em consideração a história singular daquelas pessoas, né? Para evitar a fraude. A fraude que é o problema. A gente não pode achar que evitar a fraude cria uma essência de ser negro. E com isso a gente estaria evitando qualquer tipo de fraude. Não. A experiência de ser negro é uma experiência, como digo no meu livro, estética. É uma experiência existencial. Ela não é uma experiência no nível de uma identidade. E eu até brinco, né? Eu sou negro porque não existe o negro. Né? Existe uma experiência de ser negro. Mas não existe o protótipo do negro ideal, de uma identidade negra que a gente pudesse ter clareza que não, agora eu sei, a partir desse critério, quem é ou não negro. Não existe esse critério. E esse é um ponto, talvez, o ponto mais problemático sempre do debate, porque toda vez que a gente fala que A é A e B é B, vai ter o que não é A e não é B, né? E a gente tem sempre essa disputa em esses lugares da legitimação e da deslegitimação, principalmente em termos culturais, né? Por exemplo, eu vou dar os exemplos que eu vivi na Unilab, que são exemplos interessantes, porque eu tinha vários estudantes africanos que chegaram no Brasil e ficaram muito chateados de ter que responder sobre sua cor. Eles achavam ofensiva essa questão, né? Mas logo eles descobriram que isso era necessário porque eles tinham que enfrentar o preconceito. Eu pedi para fazer uma música sobre preconceito, a música começava, um hip hop, né?
Ela começava, eu sou negro, eu sou preto, eu sou africano, nada pode me deter. Então, a gente é uma máquina de produzir negros. O Brasil é uma máquina de produzir negros. E logo eles tiveram que se identificar dentro desse lugar. No entanto, a cidade onde o Unilab fica, na Bahia, é a cidade mais negra do Brasil. Eu conversando com o secretário lá, não vou falar de que pasta, porque não sei que pasta se ele está ainda, mas era um secretário do município. Ele falou assim, esse povo aqui é negro, negro mesmo, né? Eu sou negro, mas eu não sou negro, negro, negro. Eu sou negro do cabelo liso. Achei um exemplo muito didático de como ele procurava se diferenciar e a gente pode ter um tipo de xenofobia. Mas aí você tem uma coisa interessante também, né? Como os lugares de legitimação e de visão têm uma dimensão cultural mais ampla, né? Por exemplo, eu falava, eu filmava negro, eu falava do meu pai como negro. Eu mostrei a foto do meu pai para um professor, ele falou assim, mas para mim seu pai não é negro, não. Aí um outro professor da sala, que era de Cabo Verde, e em Cabo Verde você também não é negro, não. Aí eu lembrei que a Matilde Ribeiro e a Benedita da Silva, em Angola, foram chamadas de brancas. Aí eu fiquei, vou te fazer uma pergunta, que é minha função, né? Você sempre fala assim, você comenta de passagem, que você tem o seu filho, tem um filho seu que é branco, né? Isso. E se seu filho for para os Estados Unidos, ou para algum espaço, e que as pessoas falam, não, você não pode ser branco. Como que a gente fala dessa experiência? Muito boa questão. Muito boa questão. Né? Meu livro é dedicado aos 2 filhos, né? Então é público que eu tenho filhos, embora eu não bote em redes sociais, mas está aí, né? E são, assim, eu amo, a razão da minha vida. E assim, e eu acho isso muito interessante porque é o seguinte, isso nos faz perceber também, Marcos, como a própria branquitude é uma criação fantasmática. Ou seja, não tem materialidade sempre. É uma fantasia. Porque o branco, ele também não é uma coisa absoluta, como ele se coloca a partir da perspectiva daquilo que eu chamo no meu livro de uma supremacia branca. O branco, ele é relativo. Né? Cara, tem o Haider, que é um filósofo que eu cito no meu texto, ele é descendente paquistanês, né? E ele vai dizer que a Islândia, por exemplo, na Irlanda, aliás, as pessoas não eram consideradas brancas para os europeus. Né? E a gente até hoje tem filme de máfia, o Scorsese mesmo fez um filme cujo título é O Irlandês. Né? Aquela coisa da máfia, de gente corrupta, enfim, por aí vai. Então, essa noção da branquitude como pureza, como absoluto, como universal, como tudo isso, isso é uma construção também numa perspectiva da, diremos assim, da fantasia de que existe esse branco ideal. Né? Então, novamente, a gente tem aqui uma construção fantasmática do branco. Então, muitas vezes, a pessoa que é brasileira, que vai para um ambiente que é o estrangeiro, ele vai começar a se dar conta que ele vai ser chamado, como meu filho seria chamado tranquilamente de latino. Porque a branquitude dele, do ponto de vista da epidérmica, é claramente atravessado também pela minha negritude, óbvio, e pela família dele, né? Enfim, por tudo, né? Então, essa construção é uma construção que ela é também contextual. E isso se aplica, você trouxe exemplo ainda mais radical, né? Como a Benedita da Silva ser chamada de uma mulher branca. Né? Ou seja, isso mostra também que dentro da negritude existe um grande espectro de variação. Eu acho que uma pessoa realmente branca, como meu filho, por exemplo, o meu primeiro filho, ele no Brasil jamais vai ser lido como um homem negro, ou até pardo. Ele vai ser chamado, como se chama aqui no Nordeste, de galego. Mas uma pessoa parda, no sentido da negritude, que eu estou querendo dizer sobre essa categoria, né? Seja pardos como a gente, como se diz pardo, né? Essas pessoas, elas são negras em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil. No Brasil, basta elas se darem conta, fazer uma reflexão, e é aquilo que eu convido no meu livro, né? Um processo de singularidade analítica, que ela vai se dar conta que ela é negra. Porque ela nunca vai ser suficientemente branca para estar nos espaços de poder. Ela nunca vai ser suficientemente branca para desfrutar do prato narcísico da branquitude. Né? E se ela for para o estrangeiro, ela vai ser negra mais ainda. Né? Se uma pessoa branca no Brasil pode eventualmente ser considerada latina no estrangeiro, num caso das pessoas negras, elas sempre serão consideradas negras. No máximo, você pode confundir o lugar de onde você é. Quando eu estava em Paris fazendo doutorado, perguntaram se eu era do Egito, perguntaram se eu era do Paquistão, perguntaram se eu era das ilhas que os portugueses colonizaram, porque nem sempre as pessoas vão pegar meu sotaque e jogar para o Brasil. Mas nenhuma intervenção é no sentido de me colocar na Europa, por exemplo, porque eu não sou europeu, tá na cara. Né?
Então não há como confundir. Então essa expressão é a expressão de uma negritude. Por quê? Não que existe uma essência do negro ou uma coisa ideal de ser negro, mas existe uma experiência que me coloca nesse lugar do não branco. Essa experiência ela me atravessa, seja o lugar que eu for. E no Brasil, essa experiência está ligada a um direto sofrimento racial, porque no Brasil é uma experiência cotidiana. Né? E na Europa, essa experiência é também cotidiana, mas ela tem outros códigos, outros signos, né? Mas aqui no Brasil ela tem um signo que é justamente de você sofrer violência policial, você sofrer bateria policial, de você sofrer racismo dos seus colegas, da escola, né? De você sofrer racismo também dentro da própria filosofia. Né? Você sofrer racismo é algo que é recorrente. E se você é um negro como eu, nordestino, né? Aí o racismo aumenta, porque a coisa do clima, como eu boto no meu livro, no caso do Kant e vários outros, foi muito marcante para a construção da ideia de raça. É como se a raça negra fosse uma raça preguiçosa, porque ela está também num clima quente. Então, ela não, necessariamente ela vai estar com preguiça, indolência, isso que o Kant vai dizer, por exemplo. Ou seja, a ideia de que o clima influencia o comportamento de tal forma que marca a pessoa, no caso do Kant, até de forma hereditária. Então, biologicamente. Então, essa construção, essa fantasia, ela está até hoje presente. Então, por exemplo, se o negro nordestino se coloca uma camada maior de sofrimento do ponto de vista das relações interpessoais, mesmo na comunidade filosófica. Eu vou colocar um outro pressuposto do seu trabalho para a gente ainda chegar nessa dimensão filosófica, que é essa dimensão, é o pressuposto de que a identidade é construída a partir do padrão branco, né? Esse é o pressuposto para a gente pensar como a gente vai ter esse fantasma, né? A questão que eu trago é por essa experiência que eu tive também da Unilab, e eu estou falando de experiência também, então estão todos trabalhando nesse nível narrativo, mas é porque eu acho que é interessante, a gente não sai dele. Quando a gente quer falar em primeira pessoa, a gente fica fazendo isso, né? Mas de que a gente tem no movimento negro possibilidades essencialistas. A gente tem possibilidades essencialistas, né? Reificadas de identidade. E você, de alguma forma, você descarta elas, ou qual que é o lugar delas? Porque senão a gente poderia ter dois polos, né? Eu estou pensando aqui, por exemplo, no filme Negras Raízes, na série Negras Raízes. Na primeira versão, você tinha descendência muito misturada. Às vezes a pessoa era parda, nascia um filho negro, retinto, né? E assim, sucessivamente, não tinha tantos autores negros, provavelmente, eles fizeram uma coisa meio estranha nesse sentido, né? Mas aí na nova versão, na versão mais recente, você vê que as pessoas que eram pardas já tinham maldade dentro delas. É como se o sangue branco provocasse uma degenerescência, assim. Isso apareceu na versão mais recente, sabe? E eu fiquei assim, olha só que coisa, o colorismo está acenando aí dentro dessa coisa. Não era um problema lá na primeira versão, né? Mas é claro, parece que há um pressuposto aí, principalmente quando a gente trabalha com a questão africana, do negro originário ou do negro original, né? E eu não sei até que ponto que isso pode ser pensado como um tipo de um paradigma outro aí que está dentro desse um outro polo. Muito boa questão, muito boa, que boa essa conversa, muito legal. Primeiramente, a gente tem uma tendência muito grande de incorporar a literatura americana no Brasil sobre questão de negritude, sendo que o Brasil é muito mais complexo que os Estados Unidos. Por quê? Uma razão muito simples. Só para o estado no qual eu estou, Pernambuco, vieram mais pessoas escravizadas do que para todos os Estados Unidos da América. Todo. Só Pernambuco. E o que é que isso significa? Significa dizer que a gente nunca foi minoria no Brasil. Nunca. As pessoas negras sempre foram maioria. E as pessoas negras do Brasil, elas tinham um atravessamento com os indígenas que é inconteste. Claro que eu não vou me considerar indígena, mas eu tenho lá meu bisavô, que eu não conhecia, né, que é uma coisa também muito própria das pessoas negras, que a gente não conhece muito bem a nossa história, porque ela é apagada, né? Mas conta-se que meu bisavô era um caboclo. Eu tenho um tio que morreu antes de eu nascer, que ele parece um indígena, claramente, assim. Então, é óbvio que está misturado no Brasil. Isso é um fato. Então, assim, é muito complexo o Brasil. É muito complexo. Então, assim, eu entendo uma série como essa fazer esse jogo, né? Porque, na verdade, o projeto Branquitude era embranquecer, então o pardo seria um passo para você ficar negro. Mas você trouxe um exemplo, parece que foi a primeira versão, mas que é verdadeiro. Gente, tem vez que a pessoa é
tem vezes que as pessoas, os filhos e filhas, podem vir mais escuros do que os pais e mães. No Brasil, isso não tem essa coisa. E eu acho que isso é muito importante marcar. Né? Então, eu quero dizer o que com isso? É que a negritude no Brasil, ela é muito singular. É uma experiência coletiva, mas é singular, porque as pessoas vieram, primeiramente, de diferentes lugares da África. Essas pessoas na África não estavam necessariamente em entrelaço cultural. Não, agora no Brasil elas foram fazer isso. Só algumas pessoas negras que vieram, diríamos assim, muito ligadas a uma cultura comum, que foram os árabes, os negros muçulmanos, na verdade, não árabes, os negros muçulmanos, eles vieram e fizeram lá a Revolta dos Malês na Bahia, que mesmo aquela Revolta dos Malês sendo produzida por negros muçulmanos, contou também com participação de pessoas negras que não eram muçulmanas. Então, gente, a história do Brasil é uma história de miscigenação entre pessoas negras no Brasil. Esquece o branco, esquece Gilberto Freire. O Brasil, a negritude brasileira é ela mesma miscigenada. Então, esse é um ponto que eu acho que é importante que o meu livro traz, de alguma forma. Não é? Porque o pardo, ele é uma categoria criada para a branquitude. Porque quem gosta de identidade é branco. Foram os brancos que inventaram a ideia de identidade, gente. Isso não tinha sentido na África do século XVI, XVII. Se falar, as pessoas eram negras. Mesmo na África subsaariana, que é o que a gente chama de África Negra. Essa categoria ela não tem sentido. Ela é uma criação, a raça é uma criação do racismo. O que é a raça? A raça é um conceito, como mostra no meu livro, construído pela filosofia, pela ciência. Então ela é um conceito. Ela está no nível epistêmico, ou seja, no nível epistemológico. Por isso que eu falo que a filosofia ela criou o racismo epistêmico. Porque ela criou as bases de sustentação do critério racial. Nesse contexto, a filosofia produziu uma teoria racista. Esse é o ponto. Agora, a experiência do negro diante da própria construção da raça, ela não é redutível à compreensão de raça que a branquitude colocou. Então a branquitude, ela cria a identidade, porque ela prezava... O que é a raça? A raça é um projeto colonial, gente. Você tem um projeto de expansão marítima, de expansão comercial, que passa pela exploração dos territórios das pessoas. Você tem que construir uma teoria para justificar isso. E essa teoria foi construída tanto pela igreja, que é uma coisa que eu não abordo no meu livro, mas enfim, também, e pela filosofia, pela ciência, que justificava a exploração daqueles territórios. Mas a noção de identidade ela é criada com vistas à produção de uma exploração. Então, a identidade é uma construção da branquitude. A pessoa negra não constrói identidade. A identidade é uma construção. Mas então a gente não vai lutar por políticas identitárias, por políticas... sim, mas sabe o que é o grande ponto da política identitária? É mostrar que sempre teve cota para branco. Mostrar que os monumentos das cidades como Recife, Olinda, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Porto Alegre, Manaus, são cidades que muitas delas são marcadas por construções de apologia à Europa. Trabalhar a identidade é mostrar o identitarismo branco impregnando a cultura brasileira, impregnando a estética brasileira, impregnando tudo aquilo que ele toca, como diria a Neuza Souza Santos. É uma ideologia. E essa ideologia venceu do ponto de vista do espaço de aparecimento, como eu digo no meu livro. Né? Eu uso o conceito de espaço de aparecimento porque tanto envolve espaço público quanto privado. Mas seja qual for o espaço, a branquitude monopoliza. Então, a denúncia disso é uma grande tarefa das pessoas negras. Por quê? Porque é mostrar como a branquitude monopolizou tudo. Então, o identitarismo branco é ele que tem que ser batido. É destruir. E como é que se destrói o identitarismo branco? Quebrando essa hegemonia da branquitude. E, naturalmente, você vai ter as pessoas negras nos espaços de aparecimento, vai ter as pessoas negras representadas nos monumentos. Não tem saída. Se você bate na branquitude, que é a grande identidade, você promove a democracia. Eu estou pensando aqui no Fanon falando que ele ouve os tambores e algo se agita dentro dele, ironizando esse tipo de abordagem, né? Mas é claro, a gente tem um lugar que é o nosso lugar, que é o Brasil, e esse lugar aí é variado também. É uma coisa que eu chamo sempre a atenção, que a necropolítica não se aplica a todos os espaços, porque nem todo lugar tinha engenho. Então, se você for olhar no lugar de mineração, a relação entre negros era diferente. Então, a gente vai ter que ver cada lugar e pensar o tipo de relações que são construídas e como essas relações são sustentadas também, né? Mas vou voltar aqui ao tornar-se negro. Isso é um ponto muito bacana.
E eu vou pensando aqui nesse tornar-se negro, esse processo, eu vou me referir a um filósofo que é meu companheiro de viagem, que é o Cornel West, mas eu vou chamar atenção também para outra questão, que eu estava conversando com o Muniz sobre ela, eu estava comentando isso com ele. A acusação de que a gente está usando categorias norte-americanas é válida, mas o problema é que nossa cultura de base ela sofre com imperialismo o tempo todo, né? E muitas vezes as pessoas já estão incorporando perspectivas no seu dia a dia, né? Tem branco brasileiro achando que a supremacia é supremacista branco e não lutar lá na Ucrânia. E o pessoal tá nessa vibe, né? Os supremacistas, o pessoal do Congresso agora está se achando, né, de fazer esse sinal de supremacista branco aqui no Brasil, que é um problema que talvez a gente tenha que enfrentar por conta da globalização, inclusive das formas de opressão, né? Mas tem uma coisa interessante que o Cornel West fala, que é ele usa um conceito chamado de conversão psíquica, né? Para se tornar negro, você tem que fazer uma conversão psíquica. E é claro que essa imagem é bem platônica, né? Você está olhando para um lado, de repente você olha para o outro, né? Mas eu acho interessante a gente pensar na ideia de, usando outro conceito, que é o conceito de redescrição, que o Hort usa, que o Jurandir Freire Costa usa no Brasil. É um conceito muito bacana, porque toda vez que você pergunta para o Coringa como é que você se tornou esse personagem, ele dá uma resposta diferente. Ele dá uma resposta diferente, assim, né? E ele sempre tem uma resposta, e todas as respostas, de alguma forma, se destroem, porque se ele tem sempre uma resposta diferente, ele pode encontrar sempre momentos de conversão, né? E toda vez que eu acho que essa pergunta é uma daquelas perguntas que também tem essa dimensão, né? Se eu te pergunto como você se tornou negro, você vai me dar uma resposta agora, mas você pode ter momentos outros, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, porque é uma questão bem ampla, né? Muito boa, muito boa. Né, Jurandir é um parceiro, né? A gente tem um grupo de estudos, Jurandir Freire Costa, ele é conterrâneo também, né? Aqui de Pernambuco. Está há muito tempo no Rio. E a gente tem até um grupo a cada 15 dias e temos debatido essas questões, né? E, de fato, essa ideia da redescrição do Hort e de que o Jurandir também faz aqui no Brasil, e já jogando para a psicanálise, ela é muito interessante. Porque um ponto fundamental da psicanálise é que a análise ela é interminável. Você pode até parar de seguir ou de fazer análise com alguma pessoa, depois de anos, ou enfim. Mas se você entra no processo analítico, você vai entender que a análise é interminável, como diria Freud. Você não acaba nunca. Então, quando eu digo que a análise é interminável, estou dizendo que a forma de me descrever negro, de me perceber negro, ela não acaba nunca. Ela é o que eu digo, a negritude não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Não tem um momento que eu agora, pá, me tornei negro, está resolvida a minha questão. Fiz a conversão, para brincar com a palavra do Cornel West, que eu até cito no meu texto, né? Não essa passagem, mas outras coisas do Cornel West são bem interessantes também. E aí, não é um momento que, tchá, cai a maçã de Newton na minha cabeça, se fosse aqui em Pernambuco com a jaca ou um jambo, e dá a eureka, né? Não. Não há um momento ali que, pá, cheguei, sou negro agora. Na verdade, há um processo. Então, me tornar negro é um ponto de partida para essas outras tantas redescrições, para usar o termo que você trouxe, que eu acho interessantíssimo, para tantas outras redescrições. Então, não há um acabamento nessa tarefa de se tornar negro, mas há um processo, há um caminho, que eu mostro no livro, que é o caminho que eu apresento, que longe de ser um ponto final, ele é uma abertura. Então, o tornar-se negro é um processo contínuo e ininterrupto. Ele só vai se acabar quando acabar o racismo. Quando a gente dissolver, como o Projeto Fanon, as raças. Mas isso não é uma coisa que a gente vai fazer hoje, nem amanhã, nem uma coisa que se faz por decisão individual. Isso é um processo histórico, que envolve, inclusive, o fim do capitalismo, né? Então, o ponto central é que o tornar-se negro, ele é uma travessia. Essa palavra do Guimarães tão bonita de Grandes Sertões Veredas, né? Que é a palavra que me marca ao ponto de eu ter tatuado ela. A travessia ela é ininterrupta, ela é contínua. Então, o tornar-se negro é habitar a existência e a experiência estética de ser negro, que não se reduz a nada, especificamente. A nada que possa ser caracterizado como uma identidade. Então, é por isso que é a abertura. Porque não tem um limite, não tem um fim estabelecido, ou melhor dizendo, não tem um fim pré-estabelecido. É uma abertura radical. Então, essa abertura radical, mas ela só se inicia quando a gente toma a decisão política essencial de ser negro. Aí a gente vai agora reescrever nossa vida, para usar a sua expressão,
de várias outras formas, né? Dentre as quais, né, uma apresentação de acordo com um certo contexto. Porque o Coringa também, esse exemplo foi maravilhoso. Para quem não viu o filme, é bem interessante. O Coringa também ele apresenta-se de forma diferente de acordo com o contexto. Não é gratuitamente, não é arbitrariedade, né? Há uma compreensão do contexto, ou seja, essa compreensão de ser negro ela também é contextual. Eu me sinto muito mais negro na filosofia e na psicanálise do que em outros ambientes, por exemplo. Então é uma coisa muito contextual. E aí essa coisa da redescrição que você traz é muito interessante, e o exemplo do Coringa é ótimo, porque de acordo com o contexto a gente vai produzir narrativas de si diferentes, né? E aí eu uso um pouco a expressão a partir da Butler, né? Talvez mais do que do Hort, que embora eu até cite o Hort no meu livro, mas é mais da Butler, ou seja, que ela usa a expressão give and count, né? Em inglês, que é dar-se conta, né? E que a gente pode entender como um relato, né? Ou também como essa espécie de narrativa de si. Interessante essa perspectiva, porque o Apiá, né, ele fez um livro que foi um malfadado, foi um fracasso em termos da questão racial, porque ele terminou o livro sem dar uma perspectiva positiva para a identidade racial. Depois ele mesmo admite isso e ele tenta dar uma contornada nessa situação e ele vai pensar a identidade de uma forma narrativa. Quais os compromissos narrativos que você tem a partir de assumir certa identidade, né? Então, me tornei negro, eu tenho alguns compromissos, né? Então, por exemplo, para mim, ser negro significa, eu vou ser arbitrário aqui, idiosincrático, mas por exemplo, eu torço para o Vasco da Gama, eu fico pensando como pode um negro torcer para o Flamengo, para o Botafogo, para o Fluminense, que excluíram o Vasco da Liga, né? Eu estou fazendo ser arbitrário porque você pode ser arbitrário e falar assim, olha, fulano não é negro de verdade porque ele está namorando uma pessoa branca. Fulano não é negro de verdade porque ele fez X, Y, Z. E aí eu estou usando o termo identidade no sentido da carteirada, de você ter sua carteira de negro caçada, né? Só que você talvez esteja usando o termo negro no sentido de uma palavra como autoridade semântica, a possibilidade de me narrar ou narrar-se desse lugar. É isso. Isso, é isso. É por isso que eu falo no meu livro, né, que o lugar de fala não é outra coisa senão como eu interpreto, né? Antes da Djamila, outras pessoas tinham discutido isso aqui no Brasil, né? E a Djamila divulgou e popularizou, mas o meu ponto com o lugar de fala não é essa questão da subalternidade apenas, né? O lugar de fala, como eu coloco no livro, é o lugar de uma experiência estética. Então eu confiro uma resposta a essa questão desde uma perspectiva estética. Isto é, de uma experiência comungada por um corpo negro. Então há uma comunidade negra que experiencia isso, né? Independente da vontade individual dela. O Sérgio Camargo pode dizer, por exemplo, que no Brasil não existe racismo, que o racismo é uma questão de um indivíduo ou outro. Ele pode dizer o que ele quiser, mas ele vai sofrer racismo. Então, o sofrer racismo não é uma coisa facultada às pessoas negras. Elas vão sofrer racismo. Ah, mas eu sou negro, pele clara. Vai ter ambiente que você vai sofrer racismo. E aí o colorismo vai pro beleléu, como diz a Sueli Carneiro. Ele não tem sentido, o colorismo. Isso não quer dizer que as pessoas negras retintas, pobres, mulheres, não sofram mais. É claro que elas sofrem mais. Isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Quem quer fazer esse tipo de observação dizendo isso, está num caminho muito equivocado. E meu livro não vai nessa direção. Entretanto, isso não elimina que outras pessoas também não sofram racismo, ainda que de outro modo. E por isso é importante a ideia de singularidade. Porque ela traz para a gente a ideia de que a narrativa do sofrimento ela é singular. E as pessoas sofrem de formas distintas. Entretanto, o que marca uma experiência de ser negro é o racismo. Mas não apenas o racismo. Que aí meu livro traz uma coisa interessante, que é a alegria. É a forma como a gente lida com o racismo. Você pode lidar com o racismo como o Sérgio Camargo fez, na dimensão do negacionismo. Não existe. Isso é uma defesa compreensível da sociedade racista. Quer dizer que é negro no Brasil? Porque é bonito dizer que é negro. Tem gente branca que diz isso, ou enfim. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão em que planeta? Não é, cara, é difícil. É difícil. E que bom que a gente vai tornar fácil. Mas não quer dizer que seja uma tarefa simples. Sobretudo para a minha geração. Se você já vem hoje tendo a oportunidade de ler um livro como o que eu escrevi, ótimo. Mas quando eu escrevi esse livro, até hoje não tem nenhum livro que organizava de forma sistemática o racismo na filosofia, ou dentro da filosofia da psicanálise, um debate sistemático. Isso não é simples. Não é? Você tem uma contribuição extraordinária da Sueli Carneiro, que foi publicada agora, gente.
Inclusive, esse livro de 2023, eu não pude nem citar, porque o livro não tinha saído na hora que eu escrevi o meu. Eu cito Sueli Carneiro em várias passagens do meu texto, mas em outros textos da Sueli, por exemplo. A Zildinha, que faz o prefácio do meu livro, o livro dela foi publicado em 2021. As minhas associações publicou o livro em 82, ele só foi ser republicado em 2020 e pouco. Então perceba, esse debate, que bom que a gente está fazendo, mas essa ordem do dia, ela não foi sempre assim. Eu acho que esse é um ponto relevante para o debate. Essa literatura negra, para atingir o público para além dos movimentos sociais, não foi uma coisa simples. Veja que esses livros estão sendo reeditados a partir de 2020, gente. Beatriz Nascimento, com a mulher que dialoga muito no meu texto, a mesma coisa. É claro que elas publicaram, é tanto que a gente tem acesso ao texto dela, mas é uma organização, um sistema, um livro que comece e que tem uma perspectiva de um fio condutor, isso é recente. No que diz respeito à republicação dessas pessoas negras, que fizeram um trabalho importantíssimo antes de mim, e isso é muito pouco ainda, do ponto de vista mercado editorial, para a publicação atual das pessoas negras. Então, assim, a nossa tarefa é grande ainda, é ler essas pessoas que foram historicamente silenciadas, para além dos movimentos sociais, porque elas sempre falaram, os movimentos sociais sempre tiveram presentes, porque a Sueli Carneiro é movimento social, tá? Porque o Abdias Nascimento fez o Teatro Experimental Negro, enfim, tem uma galera maravilhosa, né? O Guerreiro Ramos, enfim, muita gente. Agora, o fato de esses livros estarem sendo reeditados agora, ou organizados, como no caso da Beatriz, que o Alex Hatz organizou, isso diz muito na história que a academia silenciou. E meu livro vem dentro da academia, ou seja, meu livro é um livro que é um ensaio, mas é um ensaio que tem essa coisa também acadêmica, né? Embora não seja uma tese como a casa da Zildinha e da Sueli, que foram reeditadas, foram republicadas agora na forma de livro, né? Então acho que tem a singularidade do meu livro, mas tem uma história muito incrível de pessoas negras que fizeram sempre discussões no Brasil e que a gente, na verdade, não colocou isso dentro da universidade, de forma sistemática, de ter disciplinas com essas autoras e autores. Isso ainda é uma coisa a ser feita, né? E também, mas você faz isso, eu faço isso, mas isso ainda é uma questão, como fosse assim, uma questão minha, mas não pode ser de Érico ou de Marcos, tem que ser uma questão da comunidade filosófica brasileira como um todo. Esse aí talvez é nosso grande problema, né? Porque a gente consegue criar coisas aqui no Brasil que são muito singulares, assim. A gente pega o discurso, por exemplo, do Stuart Hall, que ele fala de visibilidade segregada, aquele único professor negro do departamento, para falar que, né? E ao invés de contratar o professor negro para o departamento, chama só alguém para a mesa do novembro. A gente resolve as coisas de uma forma muito mais folclórica, sem dar essa vaga para filosofia africana, sem mudar os currículos durante o ano todo. É só esse momento de final de ano, assim, porque aí os professores não precisam nem citar e não precisam nem mudar seu currículo. É só, às vezes, alguns estão presentes na palestra, outros estão presentes para constar na foto, mas sem se alterar, né? Talvez essa conversão psíquica precisa ser feita em massas, assim, precisa que a racialidade seja vista como um projeto amplo, né? E isso inclui todos os brancos, e isso inclui os brancos significa incluir filosofia. Mas eu vou continuar, eu estou fazendo um caminho muito estranho, mas é porque eu comentei com o Érico que a minha leitura acabou sendo errante do texto dele, que eu não consegui ler o texto, eu vi todas as entrevistas que ele fez, as últimas, né? E li algumas partes do texto, mas eu acho que tem uma questão que eu tinha comentado com ele. Um amigo meu, eu descobri ontem, por acaso, que ele acabou tendo uma morte trágica, numa situação muito trágica, de suicídio, depois de uma acusação gravíssima, ele negro, né? E uma acusação policial que levou ele ao suicídio, né? A questão, para mim, nesse caso, foi muito, muito pessoal, né? E eu fiquei pensando como ele nunca se viu como negro, né? A gente sempre foi amigo, ele é aquela pessoa que entra no estereótipo de um ser comum, que é aquela criança que é adotada, ela está lá com um agregado familiar, ela nunca vai ser da família, nunca vai herdar, mas vai ter todo o peso, porque a família se mostra boa ao criar aquele indivíduo negro, né? Então, é como se fosse, ele é aquela pessoa que tem que ter gratidão, tinha que ter gratidão, né? O tempo todo, né?
e nunca tinha um lugar de autoridade sobre a sua própria existência, né? Assim, é muito curioso, assim, que eu estava me lembrando um detalhe, assim, que quando ele chegou na 7ª série, a família dele falou, não acabou, porque o filho branco nunca tinha passado da 7ª série. E quando ele estava de recuperação, eu fui lá ajudar ele, ele passou da 7ª série, foi uma revolução, assim, tipo, e agora? Passou da 7ª série, né? Mas não era para que isso acontecesse, né? Só que um ponto para mim, assim, muito marcante, é como ele nunca se pensou como negro, né? Ele pode ter toda a experiência, mas nunca teve essa autoafirmação, né? E aí eu fico com uma questão, assim, a gente tem os negros em movimento e tem o movimento negro. Às vezes as coisas não coincidem, né? E a gente na academia, às vezes, fica muito preso nos nossos discursos de negros em movimento, de movimento negro, aí às vezes não se encaixa muito bem com os negros que estão em movimento independentes dessa afirmação, que pode ser, às vezes, até acadêmica, assim, tipo, a gente vai falar de algumas coisas amarrando identidades que talvez não sejam experiências comuns, né? Aqui na academia, a gente tem transformado a relação de construção de identidade muito com a urbanização, né? A gente tem transformado isso de uma forma tácita, né? A religião afro se torna um pressuposto para falar da sua identidade negra, né? Isso tem vários aspectos que são importantes na reconstrução de identidades, mas tem aspectos que são problemáticos, porque se a gente pega o Crítica da Razão Negra, a gente vai ver como tem um tipo de afirmação de identidade que é da excepcionalidade, né? E essa excepcionalidade leva a um tipo de afirmação de si que exclui os outros porque você cria uma singularidade absoluta, né? E é muito curioso que essa afirmação de singularidade absoluta é de classe média. E, e a classe média pode criar um caminho para ela, assim, eu não preciso disputar com ninguém, porque eu tenho meu lugar, meu caminho, né? Então tem uma apropriação do lugar de fala neoliberal, vamos colocar assim, né? Agora, o Fanon está sempre falando contra essa posição e buscando uma outra que é de uma afirmação de singularidade de ser homem entre homens, né? E aí, Érico, a gente precisa de identidade, como é que a gente faz com esse jogo aí? Isso você trouxe, né, como exemplo do seu amigo lá de infância, é muito forte, o livro tem uma passagem muito forte com relação a esse tipo de questão, né? Ele vai mostrar, e eu posso fazer um breve spoiler, porque o livro, ele, ele é bem forte, né? Do ponto de vista da descrição, da forma como ele é narrado, né? O ensaio, enfim. Então eu vou falar, mas acho que a leitura é indispensável. Eu conto a história de alguns meninos que eu conheci, né, na rua, perto da minha casa. Eu era um cara de classe média, mas suburbano, e morava ao lado da favela. E esse ao lado, embora fosse geograficamente estivesse me referindo, estou me referindo de forma muito literal, literalmente ao lado, mas é uma rua que separa, né? Tipo uma ruazinha aqui, duas. E essa divisão de uma rua, ela era suficiente para colocar as pessoas negras numa situação mais vulnerabilidade do que eu, mesmo como negro. Essa uma rua significa dizer favela e do meu canto de cá, um bairro. E aí essas pessoas, como eu digo no meu texto, muitas delas foram mortas. Jogavam bola comigo e foram mortas. O que é que elas têm em comum? Negras. E aí esse tipo de sofrimento eu não posso deixar de sublinhar que eu sabia que eu não passaria. Por quê? Porque eu era um cara negro de classe média, ainda que fosse do subúrbio. Então, essa diferença de classe é fundamental para a gente pensar a negritude no Brasil. Isso não me torna menos negro. E tampouco a gente pode dizer a experiência de ser negro é sofrimento. Mas isso mostra a complexidade da negritude. Então, isso é fundamental. A gente partir de uma perspectiva iorubá, por exemplo. Eu acabo o livro com um ditado iorubá, refazendo o ditado, né, claro. Eu acho isso bonito, fundamental, mas as pessoas podem ser negras e ateias. As pessoas podem ser negras e evangélicas. As pessoas podem ser negras e católicas.
Então, assim, a espiritualidade, ela é um caminho possível para o reconhecimento da negritude, como experiência estética, mas ela não é o único caminho. E aí eu acho que é importante pensar na noção que eu trago no meu livro de singularidade. As pessoas podem ser negras de acordo com suas experiências singulares. Essas experiências elas vão ter dois matizes fundamentais por meio dos quais elas podem se tornar negras. O primeiro matiz é assumir que ela é racializada, e isso é a questão que a gente aprende cotidianamente, que é negro. E, por outro lado, não negar isso, que já está implicado na ideia de assumir, né? Mas elaborar isso sem reduzir a sua vida ao racismo. Em outras palavras, ser negro é tão mais maravilhoso do que ser essa categoria da raça imposta a gente. A categoria racial ela foi imposta para achatar a nossa experiência singular, para roubar da gente a singularidade, como disse o Eli Carneiro. Mas nós somos singulares. Então, o desafio da negritude é assumir que existe o racismo, não dá para negar, mas saber que a nossa experiência não se reduz à raça. Que a nossa negritude ela é muito ampla e ela é, portanto, singular. Então é possível ser negro evangélico, é possível ser negro protestante, católico, ateu, intelectual, artista, ubandista, candomblessista. Podemos ser negros de diversas formas. E sem a pretensão de estabelecer um modelo único de negritude. Porque quem estabeleceu isso foi a colonialidade. Isso foi um projeto identitário colonial da branquitude. E ser negro é ser singularmente essa experiência coletiva de um corpo comum, que partilha esteticamente do sofrimento, mas também partilha a cultura e a alegria de lidar com esse sofrimento, mas é também uma experiência profundamente singular, que a gente só se dá conta nela num processo de análise, ou por meio da cultura negra, por meio, por exemplo, de uma relação com os orixás, pela espiritualidade, mas a forma como a gente vai chegar a essa negritude, ela é muito múltipla. Ela não tem uma receita pronta. Você pode ser um ateu e ser negro. E mesmo assim ter uma experiência singular de ser negro. Essa experiência não é furtada da gente, porque a gente não segue um determinado caminho identitário de ser negro. Pelo contrário, negritude é uma abertura. É uma encruzilhada, mais do que ponto final. Tem um aspecto da questão que eu passei batido, mas que eu acho que é bom a gente retornar para enfatizar, que é a questão de uma provocação sobre a negritude de classe média, desse excepcionalismo, e talvez, o dedo na ferida aí, essa visibilidade que as questões sociais estão ganhando, seja uma visibilidade mercadológica para branco ver. Isso. E isso a gente tem que chamar a atenção o tempo todo, porque é a representatividade do Pantera Negra, beleza, mas é a representatividade do Pantera Negra. E Wakanda, né? Eu acho que Muito isso bom. A gente tem que estar ligado ao canto das sereias do neoliberalismo. Né? Ou seja, a gente não pode tratar a questão da negritude como questão individual, nem de lucro individual. Então, todo projeto de negritude é um projeto que deve ser entendido de uma perspectiva comunitária. Então, acho que esse é o ponto central. É quilombo. É o aquilombamento. Então, a classe média burguesa, em que usa as pautas raciais para uma autopromoção individual, ela está no jogo do senhor, no jogo do capitalismo. Por isso que a ideia de um aquilombamento é fundamental. O aquilombamento não é outra coisa senão uma experiência comunitária de ser negro. Então, a experiência de ser negro não é uma experiência do indivíduo, é uma experiência da comunidade. E o indivíduo, singularmente nessa comunidade, narra a si mesmo como negro. Mas a experiência não é propriedade de uma pessoa, como só ela tivesse acesso a certos sofrimentos, a certas coisas. Não. Ela é uma experiência comunitária. O negro não é uma questão individual, nem se reduz ao indivíduo. O negro é uma comunidade. A gente pode usar a palavra quilombo. Isso é um ponto muito sério para mim, porque eu participei de uma banca de qualificação. Acho que não me chamaram para defesa porque eu fui muito crítico, assim, porque havia uma apropriação do trabalho do José Castiano misturado com o trabalho da Conceição Evaristo. E o José Castiano fala da filosofia como intersubjetivação, né? E a Conceição Evaristo fala como escrevivência. Então a pessoa escrevia na primeira pessoa reivindicando nós, mas falando só da sua experiência singular, assim, de uma forma assim que como se ela não pudesse ser criticada. Esse é um perigo grande
quando a gente toma esse lugar da experiência sem essa dobra para o coletivo, sem criar o S dos narrativas, né? Eu acho que isso, a gente não tem como fugir desse perigo, mas é bom só colocar que ele existe, né? A gente tem sempre esse problema do singular se tornar tão singularizado como se fosse eu estou lembrando aqui do Severino Nguyen, ele fez um texto quando ele descobriu que ia ter o primeiro filho, né? E ele brincando, o texto chama Muchacanadas. E ele fala assim, como é que eu vou ser um grande filósofo agora que eu tenho um filho? Os grandes filósofos não têm filhos. Embora em África, quem não tem filho não pode ser nem homem, né? Não é nem um ser humano completo, quem não tem filho, né? Aí ele fala assim que o pessoal espera que eu seja representante de uma comunidade que eu fale um banto. Quando ele usa essa ironia, ele usa essa ironia de uma forma muito libertadora, né? Mas é uma questão, essa questão que eu quero fazer para você, ela tem a ver com essa conexão entre a experiência brasileira e a África, né? É uma questão que você não explorou no seu trabalho, mas quando a gente pensa em negritude, a gente sempre tinha essa história do Back to Africa, né? Eu vou te perguntar, como presidente da Ampof, qual que é o lugar da filosofia africana nesse jogo todo? Muito boa questão. No livro ele não traz essa discussão, porque eu penso a negritude como um lugar de fala. Então, o lugar de fala, a partir do qual eu estou dizendo, o meu território é o Brasil. Que a experiência negra no Brasil, eu presumo que seja um pouco diferente da África, né? E meus colegas africanos que estavam no GT da Ampof, Filosofia e Raça, do qual você participou, Mar, eles também dizem isso, né? Que muitos deles se tornaram negros no Brasil. O Filomeno disse que o cara lá em Salvador botou uma arma nele, né? Ele estava perto lá de uma livraria, enfim. Então, acho que é uma experiência realmente de outra ordem, mas que a gente tem que estar com muito cuidado para não ser uma espécie de blindagem para a crítica, porque o pensamento negro é um pensamento crítico e vivo, né? Então, é importante a gente também fazer críticas aos nossos pensadores e pensadoras. Eu quero que as pessoas negras e brancas escrevam sobre o meu livro, né? Óbvio que parte dele eu sei que vai ter uma resistência enorme do que eu escrevi, não tenho dúvida disso, mas que essa resistência seja explícita e não seja na forma do boicote. Aí eu acho que isso é um perigo muito grande, né? Então, que ela seja feito debate, porque eu acho que é muito difícil um debate com pessoas negras no Brasil, porque o racismo está sempre presente. Agora, você pode ser muito intensamente racista ou não. Depende da forma como você coloca o debate, né? Eu acho que é importante. E o fato de uma pessoa ser racista também não elimina a possibilidade de a gente refletir sobre aquilo que foi dito, né? Ou seja, a forma do racismo presente nas abordagens, ela não pode obliterar o fato que a gente pode refletir também sobre algumas questões. É o que eu tenho feito na minha vida pessoal, inclusive, né? Porque ser presidente da Ampof negro e nordestino não é uma tarefa fácil, Marcos. E é muito bonitinho dizer que é antirracista, que é contra a misoginia, mas na hora de abrir vaga para concurso não faz isso. Ah, não, mas eu sou muito legal, mas ninguém vai mexer na minha vaga do concurso para Kant ou Hegel, não, tá? Eu acho legal esse debate, é importante, mas vai ser moderno o concurso, tá bom? Então, isso para mim não é aliança. Ou você muda, não é uma mudança pontual, é uma mudança estrutural. É não fazer mais concurso com tema e filósofos europeus, é abrir vagas mais gerais e abrir algumas dessas vagas dirigidas para um monte de gente que não teve oportunidade. Eu até brinco, Marcos, que o meu grande sonho, para falar de ironia, você gosta de Hort, sabe disso, né? Meu grande sonho é o seguinte, é que exista no Brasil as cadeiras de filosofia ocidental, né? Porque, na verdade, não é para ter filosofia africana como uma espécie de cota. É para a gente ter geral. Filosofia chinesa, filosofia indiana, filosofia dos povos originários. O curso de filosofia não pode ser um curso eurocentrado. Então, para acabar com o curso eurocentrado, se você é comprometido com a crítica ao racismo, você vai ter que abrir vaga para outras áreas, gato. Vai ter que refazer a formação, vai ter que refazer os currículos, porque senão não muda. Então, essa que é a dificuldade. Porque muita gente diz que é contra o racismo na boca, mas na hora de abrir uma vaga, um concurso voltado para essas questões, não abre. Então, não é antirracista. Antirracista é até a página 2. Mas para mudar a estrutura dos privilégios, ninguém quer. Isso requer uma mudança radical dos meios de produção, dos financiamentos, das vagas de concurso, das cadeiras no curso. Ah, mas eu não vou conseguir dar a cadeira agora desses temas.
essa é a mentalidade do especialista. Ele acha que tem que ser ultra especialista no autor para dar cadeira sobre ele. Aí, realmente, gato, você não vai ter numa vida, você não pode voltar e fazer uma especialização no cara que você não está estudando agora. Já foi. Mas isso não impede você de discutir o texto de forma honesta e boa. Cara, a gente foi treinado para ler e discutir, velho. Não é possível que você pegar um autor negro, uma autora negra e discutir em sala de aula. Ah, mas tem que ser especialista. Então, isso é uma estratégia de defesa. É uma forma de mudar a situação. Eu acho que essa questão é muito importante para a gente, ela é incontornável, assim, porque a Lei 10.639 não se efetivou dentro dos programas de filosofia, né? E a gente viu um fracasso da filosofia no ensino médio. Eu vou dizer fracasso porque a gente viu a implementação, ou melhor, não implementação de certa forma, e a gente viu como não houve uma resposta de transformação institucional de acordo com essa demanda, né? Porque, assim, se a gente fosse ser muito técnico, assim, a gente dizer, tem uma lei, eu tenho que substancializar essa lei com vaga de concurso. E se não houve na faculdade de educação, na faculdade de filosofia, de forma nenhuma. Né? É como se a tarefa da filosofia africana fosse encaminhada para os filósofos da educação. Exato. Sabe? E como se você perdesse legitimidade para falar de filosofia africana tendo formação em filosofia. Porque todo mundo sabe que você é eurocêntrico. por um tipo de conversão psíquica aí que é inconvertível, né? Tipo, é como se você tenha uma suspeita ontológica sobre você, porque você não tem informação em outra área, né? Esse eu acho que é um problema muito sério, assim, porque a gente tem cotas de pessoas negras para ocuparem lugares, e esse tipo de perspectiva é uma perspectiva bem neoliberal, aquelas que cabem na mesa. E vamos dizer que esses lugares estejam ocupados, como é que eu vou orientar uma pessoa negra para estudar temas relativos à filosofia africana se eu sei que não vai haver concurso? Se eu sei que não vai haver espaço para ela depois, né? Então, assim, será que eu vou ser responsável se eu fizer isso? Porque o Bento Prado orientou o Renato Nogueira em Schopenhauer. Mas, tipo, o Bento Prado sabia que estava orientando uma pessoa negra que, ele é negro, ele vai fazer alguma coisa que ele vai fazer. E ele queria fazer, só que ele não podia. Ele tinha que pegar o título de doutor, né? E a gente fica sempre nesse jogo de tem essa formação para ter lugar de fala, ou lugar de autoridade, né? E eu estou falando isso para você comentar um pouco sobre essa situação, porque você vivenciou, de certa forma, isso como a formação necessária para hoje ser presidente da Ampof, né? Você vai falar assim, mas para mim não tem muita importância ser formado na Sorbonne. Pergunta para os colegas. Porque a gente tem uma caverna interna, né? A gente tem uma caverna interna, né? E aqui eu moro em Goiás, você não conhece os bandeirantes da descolonização que vêm aqui para Goiás e falam assim, vou descolonizar. A gente tem o nosso jogo colonial é interno, né? Isso, perfeito, muito bom, é extraordinário. Eu tenho plena ciência do que é um doutorado na Sorbonne, né, com uma aprovação ótima que eu tive lá na época, com a bolsa da União Europeia ainda por cima. Eu acho muito boa a tua colocação, extraordinária, porque eu não sei se eu seria... eu era uma pessoa muito mais querida, eu acho, quando eu era só um Sorbonar, né, um cara que é especialista em Descartes, do que agora um cara que pauta essas questões. Eu acho que é muito mais difícil pautar essas questões, né? Se eu fosse especialista em Descartes, que publicava em revistas importantes no Brasil e até no mundo, estaria ótimo, né? Eu seria inofensivo. Mas eu acho que agora a condição que eu estou, ela é diferente. E o que é impressionante é o seguinte, cara, foi ótima a tua observação, porque perceba, estudante, velho, ele quer bolsa. Ou se o cara está estudando o que for, o professor, e oferece uma bolsa, ele vai estudar. Não tem alternativa, cara, precisa pagar as contas, pô, precisa de dinheiro. Quem é que tem alternativa? Não vou estudar isso não, vou esperar um professor abrir uma vaga sobre Fanon. Cara, Fanon nem circulava essa palavra Fanon na minha graduação. Essa palavra não existia. Então, gente, é óbvio que a gente não tem alternativa. Por isso que um cara como eu, que fez essa trajetória como fiz, ou como o Renato Nogueira, que você citou agora, pode agora pautar o debate, mas para que as pessoas negras não passem pelo que a gente passou.
Porque perceba, eu adoro a história da epistemologia, ciência, isso me dá muita capacidade argumentativa, dá muita capacidade de transitar em outras questões, da psicanálise, inclusive, da epistemologia, da psicanálise, etc. Mas, gente, eu não tive alternativa. Eu fiz uma graduação, um mestrado, um doutorado, tudo muito rápido e emendado. Então, assim, fui esse modelo ideal de estudante. Então, eu não tinha, mas eu fui isso porque eu não tive alternativa. Eu queria título, queria ser professor. E por isso que eu não me tomo como modelo a minha trajetória acadêmica, no sentido que eu não acho que eu sou paradigma para nada, nem acredito no mérito, mas eu tenho consciência de que essa carreira, como ela foi feita, ela chama atenção. Né? Meus alunos nem sabem disso, eu nem digo quanto tempo fiz o doutorado e o mestrado juntos. Foram 4 anos, os dois juntos, eu fiz o doutorado em Paris. Mas assim, eu evito, porque primeiro eu acho que é mérito, primeiro não acho que seja paradigma nem nada. Mas eu também não sou bobo de achar que isso não tem uma força, como você trouxe muito bem, né? Nem me deixou fazer a falsa modéstia, né? Não tenho noção disso. Agora, o meu ponto é, a gente não precisa fazer os estudantes passarem por todo o percurso que eu passei para eles poderem estudar Fanon, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, Zildia Batista, estudar gente viva também. Porque também estudar pessoas negras maravilhosas que devem ser estudadas, mas que não estão mais conosco, não tem a radicalidade, talvez, de estudar pessoas negras que estão agora atuando, como a Zildinha Batista Nogueira. Ela está fazendo psicanálise no Brasil agora. Está discutindo branquitude no Brasil nesse momento. Então, a gente também tem que fazer esse debate com as pessoas atuais. Então, a gente tem que criar uma cultura de que ter pessoas negras nas referências bibliográficas. Porque não tinha, cara. A gente fez a graduação, você deve ter feito isso também, Marcos. A gente não tinha ninguém negro, nem negra, nem sonhando uma mulher negra. Então, assim, a gente tem que quebrar com isso. Né? E oportunizar isso na forma de concurso, porque senão não quebra o ciclo. Não adianta dizer que é antirracista sem se comprometer com a luta antirracista na forma da mudança das emendas, dos cursos e dos concursos. Eu vejo que a gente tem uma crise, assim, nos cursos e a gente tem algumas rachaduras aparecendo, né? Só que essa crise é muito curiosa, porque as pessoas estão tendo que dar aula daquilo que elas não tinham formação. Porque antes era assim, eu tenho formação só em X. Eu vou dar aula sempre curso de X e Y. Eu só dou aula sobre esses autores. E agora as pessoas estão tendo que falar assim, não, para o bem do curso, eu vou ter que dar um passo atrás e estudar, né? Tipo, eu não estou dando aula agora em cursos de filosofia. Eu dou aula no curso de Direito, né? Mas a minha filosofia do direito, eu nunca estudei filosofia do direito na filosofia, pessoal. Mas eu tenho que fazer uma filosofia do direito com John Murungi, que é um filósofo do direito africano, sabe? Então, eu tenho que procurar o que é lei no Brasil. Eu tenho que fazer essa questão, né? E isso é uma posição que curiosa, porque existe filosofia do direito brasileira antes de existir filosofia brasileira, porque o pessoal da filosofia do direito dizia que tinha filosofia do direito de direita. Aqui em Recife, inclusive, né? Tipo, mas o Miguel Reale batia nessa daí, fez as publicações e tal, enquanto o pessoal da filosofia de esquerda falava, não, nós somos universais, ou nada. Então, a gente ficou muito tempo no nada. Então, a gente precisa lidar com essa situação. Sobre psicanálise, né? A gente está falando de muitas coisas aqui sobre os espaços e a segregação dos espaços, né? Eu fiz análise durante um tempo com um discípulo do Jurandir, pedi indicação dele, fui lá, mas sempre com aquela coisa assim, tipo, o que eu consigo pagar, o que a gente pode fazer, né? Eu nunca consegui fazer uma análise mais, porque é muito caro. Uma formação psicanalítica é praticamente inviável para um trabalhador normal. Um professor de escola pública não pode ser psicanalizado na situação atual da psicanálise. Então, para que serve a psicanálise, Érico? Maravilha. Eu acho que a psicanálise, para ela servir para alguma coisa, ela tem que se democratizar. Eu escrevi um texto na Folha de São Paulo que foi um pandemônio no Brasil, há um tempo. E eu recebi resposta de tudo quanto é gente, de tudo quanto é meio de imprensa, ao ponto da Folha de São Paulo me dar um direito de resposta. E eu obtive. Eu escrevi um texto de resposta, né? Porque o meu ponto é que, para você fazer uma psicanálise democrática, você vai ter que relativizar as instituições,
elas vão ter que abrir cotas, vamos ter que pensar o que é a formação em psicanálise. Uma discussão mais radical que envolve, inclusive, a compreensão de que a psicanálise não pode ter uma perspectiva eurocentrada também. Então, a tarefa com relação à psicanálise ela é dupla. Por um lado, tirar o caráter colonial e centralizador da Europa da psicanálise. Por outro lado, é também uma tarefa de democratização da próprios espaços de instituição e de formação. Então, o trabalhador, a classe trabalhadora, Marcos, ela não tem nem tempo, cara. Ela pega de 7 da manhã a 7 da noite, contando o transporte que ela pega. Não tem tempo. Então, qual o desafio que a gente tem como psicanalista, né? É tentar fazer coletivos, como a gente tem feito aqui em Recife, né? O Ponce a Psicanálise, de atendimento nos sábados, público, gratuito. Então, a gente tem que abrir a psicanálise para que as pessoas entendam, inclusive, a importância dela. Porque a psicanálise ela foi decisiva para Lélia Gonzalez se tornar negra, para Neuza Souza Santos se tornar negra, e ela também foi decisiva para eu me tornar negro. Mas, para tanto, é necessário que ela se democratize, que discuta as questões da formação em psicanálise, a partir também dessa perspectiva da cultura africana, da cultura indígena. Então, o mesmo rolê que a gente está fazendo na filosofia, tem que fazer na psicanálise, mas com a psicanálise tem um adendo, que se a filosofia precisa mudar os currículos, isso é uma perspectiva prática, na psicanálise a gente precisa mudar os próprios atendimentos, para que haja uma prática social da psicanálise, para que a psicanálise possa estar na praça, como ela está aqui na Praça do Derby, em Recife, para que ela possa estar no terminal de ônibus, que ela já teve em Brasília, para que ela possa estar na praça, como está na Praça Roosevelt, em São Paulo, para que ela possa estar na praça, como está em Porto Alegre, em Santa Maria, para que ela possa estar nesses espaços, quando as pessoas circulam, pessoas que precisam da psicanálise. A psicanálise ela é essencial na vida da gente. Quem faz análise sabe disso, e é por saber disso que eu luto pela democratização da psicanálise, tanto do ponto de vista epistêmico, quanto do ponto de vista da prática clínica. Eu fiquei lembrando do Filomeno, porque ele fala que em Guiné-Bissau a filosofia tem que se tornar filodramática, porque não tem biblioteca, não tem livraria, não tem circulação de livros. Então você tem que chegar nas pessoas, então você tem que fazer dramas, tem que fazer músicas, tem que chegar de alguma forma para você cumprir a sua função social, porque não adianta mais falar que a filosofia é inútil ou que a psicanálise é inútil e ficar confortável com isso, sabe? Eu acho que esse ponto, pelo menos, a gente passou, assim, essa autoindulgência, assim, uh, e até que ponto que essa autoindulgência é o lugar da classe média também. Eu chamei a atenção para isso antes, vou chamar de novo, né? Como que a gente pode chegar num discurso de excepcionalidade e ficar nesse discurso de excepcionalidade e muito confortável, porque quem usa roupa africana na África é classe média, tá? Estou chamando atenção porque é isso. Africano usa roupa chinesa, tá? É uma novidade para o pessoal. Quem está na África usa roupa chinesa. A roupa africana é para o evento do Dia da África. Mas, Érico, eu queria te fazer então, as 3 perguntas que eu faço para todos os convidados. A primeira é a mais simples, que você responde todo semestre. O que é filosofia? Filosofia é uma experiência de se dispor à reflexão, é uma experiência de se afetar pela reflexão, uma experiência de fazer a reflexão um modo de existir. Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais lhe impressionou? Eu tenderia a dizer a Isildinha Batista Nogueira, que fez o prefácio do meu livro. Ela foi a pessoa que mais me impressionou, assim. Eu pude conhecer pessoalmente. É uma pensadora. E eu fiquei muito emocionado, inclusive, quando ela estava no lançamento do meu livro em São Paulo. Realmente me impressionou tanto do ponto de vista afetivo quanto do ponto de vista reflexivo. Então, foi a pessoa que mais me impressionou com a qual eu estive, né? Qual é o seu filósofo ou filósofo favorito? Essa é a pergunta difícil de ser respondida, né? Mas eu vou dizer do contexto presente, né? Falando um pouco desse contexto presente, eu acho que a pessoa mais importante para mim hoje é Frantz Fanon. Ótimo. Eu queria pedir, então, indicações. O que você indica para os ouvintes de leitura, de filme? O que você quiser indicar? Maravilha. Vamos lá primeiro de leitura, né? Que é mais fácil, né? Leia Isildinha Batista Nogueira, leia Neuza Souza Santos. Inclusive, eu fiz um verbete sobre ela junto com uma amiga minha, Priscila Santos, de São Paulo. Tá bem legal o verbete na Enciclopédia, que é um projeto muito bom das filósofas brasileiras. Enciclopédia de pensadoras. Vejam a Enciclopédia de Pensadoras, acho que vale a pena. Vejam também a obra de Lélia Gonzalez. Leiam Beatriz Nascimento. Essa mulher é inacreditavelmente incrível. Beatriz Nascimento tem que ser lida e discutida. Ela é uma pensadora, assim, potente. Aconselho fortemente a ler também
Aqui no Brasil, o trabalho de Alexandro Jesus Silva, aqui de Recife, um cara muito bom. Na verdade é baiano, mas está aqui, muito bom. Leia também a Denise Ferreira da Silva, acho que é uma autora incontornável no debate contemporâneo. A nossa querida Sori Carneiro, que eu a conheci também, Marcos. Se tivesse uma outra indicação de pessoa que eu conheci que me marcou, foi a Sueli, tá? E do ponto de vista do cinema, eu gosto muito de cinema, escrevo muito sobre cinema também, né? Então, os últimos filmes que eu vi que me marcaram, né? Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça. Elise e Tom, vale muito a pena ser visto, né? E o filme sobre Frantz Fanon, a história de Frantz Fanon. É muito bom esse filme, tá bom, gente? Vejam, é muito interessante, tá? E eu gosto muito também de um diretor de cinema chamado Wolfgang Kawai. Talvez o diretor de cinema que eu mais gosto, né? E eu tô falando de propósito dele porque as pessoas negras não precisam só citar coisas de negro, coisa e tal, e de negra é fundamental citar, mas também a gente pode pensar dessa forma, né? Então, eu sempre me impressiono muito com o Wolfgang Kawai. É um cineasta que eu, amo. E Guimarães Rosas. Leu Guimarães Rosas. Guimarães Rosas é fantástico, tá? Eu vou indicar um livro, Negritude Sem Identidade, que é o nosso mote da nossa conversa de hoje. O professor Érico não pode indicar, porque razões de... Mas é uma indicação que eu faço com toda certeza. A gente precisa desses textos, a gente precisa desses debates. E o ponto que marca muito o texto é justamente essa imersão na construção de uma possibilidade brasileira, sabe? De autores, diálogo com autores brasileiros. Eu queria fazer outra indicação musical e literária, que é um livro que eu não tenho, mas eu acho que é muito importante falar dele, que é o Balanço Afiado, Estética e Política em Jorge Benjor, do Alan da Rosa e Davidson Faustino, que acabou de ser lançado. Eu não tenho esse livro, mas está no horizonte aí, e é uma indicação que eu fecho minhas indicações, e queria deixar o espaço, então, aberto para o professor Érico divulgar o que ele quiser divulgar, e agradecendo esse espaço de conversação. Maravilha, agradeço bastante, né? O David esteve aqui em casa, né? Ele falou que ia sair esse livro, estava aqui no quintal, uma vez a gente almoçou aqui. Eu fiquei muito feliz, Marcos, que conversa agradável, temas difíceis. Eu acho que o livro é exatamente isso que você captou, é uma resposta, e que bom que venham outras respostas também, mas que essa seja circulada e discutida. Eu acho que é o meu desejo hoje, e teu programa vai ajudar nisso, e me deu muita energia vital, eu diria, essa conversa. Fiquei muito feliz, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop.